próximo dia 9 de julho, se comemora o Dia do Oncologista. Nos anos passados, eu trouxe para vocês vídeos de oncologistas clínicos. Dessa vez, eu trago um vídeo de um cirurgião oncológico. Ele é o Dr. Márcio Studart. Ele tem doutorado em oncologia pelo Hospital AC Camargo e é o chefe da cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC. Por favor, Dr. Márcio. Olá a todos, eu sou o Dr. Márcio Studart, cirurgião oncológico, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião de base de crânio, e estou aqui a convite do professor Dr. Ricardo Pereira para falar um pouco sobre oncologia por ocasião do dia 9 de julho, que é a data comemorativa do médico oncologista. Falar de oncologia, falar da data, é fácil falar, pela importância do impacto da doença na população mundial. Estima-se que a cada ano pelo menos 10 milhões de pessoas venham a falecer por causa de câncer, de modo geral. E, teoricamente, seria a segunda causa de maior número de mortes, responsável pelo maior número de mortes do mundo, né? Além do mais, o impacto econômico é muito grande, porque os tratamentos oncológicos costumam ser caros e esse impacto na economia do mundo não pode ser menosprezado. Falando de oncologia, o termo oncologia significa o estudo, a ciência voltada para o tumor. Os oncologistas são médicos que tratam de tumores benignos e de tumores malignos chamados cânceres, né? O termo oncologia engloba pelo menos 4 subespecialidades: o cirurgião oncológico, o oncologista clínico de adultos, o oncologista pediátrico e o radio-oncologista, comumente referido como radioterapeuta. Quase todos os tumores são tratados de modo multimodal. Portanto, a multidisciplinaridade é muito importante e é corriqueira na oncologia. Quase sempre damos opinião, solicitamos opiniões de outros colegas para o tratamento de um determinado paciente. Muitos pacientes chegam a serem, vamos dizer assim, discutidos em tumor boards, que são verdadeiras mesas redondas de discussão para determinar o melhor tratamento tão complexo que pode ser o tratamento oncológico. É interessante na oncologia também falar, devido ao grande impacto do câncer importante, como foi dito, no mundo inteiro, também no Brasil não é diferente. Estima-se o INCA, Instituto Nacional do Câncer, que é responsável pelas estimativas de câncer no país, estima que pelo menos 700 mil brasileiros vão ser novos casos de câncer no ano para 2023. Se considerarmos que existe uma subnotificação de diversos tipos de cânceres, por exemplo, câncer de pele, esse número muito provavelmente é bem maior. Como o impacto da oncologia é muito grande, nós temos que pensar na profilaxia, e o oncologista é especialmente voltado para dar diretrizes de profilaxia, fazer o diagnóstico correto e proporcionar o tratamento do paciente com câncer. Em relação à profilaxia e prevenção de câncer, existem dois grandes grupos de prevenção: a prevenção primária e a prevenção secundária. É claro que o número de cânceres no mundo está aumentando a cada ano, e isso acontece por diversos fatores, mas os principais são os hábitos da população de modo geral. Primeiro fator, o tabaco. Estima-se que para uma doença que é de multifatorial, de múltiplos fatores causam uma doença só como câncer,
Estima-se que se o tabaco fosse extinto do mundo, possivelmente 30% de todos os tumores malignos desapareceriam do planeta. 30% parece muito pouco, Paulo, mas para um único fator, é um fator de hábito principal que deve ser combatido numa campanha de prevenção primária, né? O tabaco é responsável por câncer de pulmão, que é um dos tumores que tem a maior mortalidade, embora não seja o mais incidente, ele tem uma das maiores mortalidades por câncer no mundo. Então, o tabaco é responsável por câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de orofaringe, câncer de hipofaringe. Então, o tabaco realmente é responsável por uma série de casos de câncer que poderiam simplesmente, praticamente desaparecer. Um outro hábito tóxico que faria parte da prevenção primária, orientação, é o etilismo. É um hábito realmente que, junto e associado ao tabagismo, na área de cirurgia de cabeça e pescoço, praticamente é responsável pela maioria dos cânceres do trato aerodigestivo superior. Outros hábitos que importam exposição solar, seja ela recreativa ou até laboral, para casos de câncer de pele, também o contato com vírus cada vez mais frequente numa população mais moderna, de hábitos mais modernos. O vírus também causa câncer, tudo isso deve ser considerado. O segundo grupo de prevenção é a prevenção secundária, e essa sim também não menos importante, porque ela dedica toda uma estrutura para dar o diagnóstico o mais precoce possível quando a cura é esperada. Em relação a isso, alguns tumores são bastante pesquisados no dia a dia do homem e no dia a dia da mulher, especialmente o câncer de próstata, um dos mais incidentes no homem, e o câncer de mama e colo uterino, os mais incidentes nas mulheres. Quando se fala em cura, é notável dizer que os cânceres fazem parte, o câncer faz parte de moléstias crônico-degenerativas, tal qual como a diabetes, tal qual como a hipertensão. E é somente o câncer que se pode falar de começo, meio e fim de tratamento. De modo geral, os pacientes têm começo de tratamento, decurso do tratamento, e o tratamento pode sim atingir um final, quando então o paciente passa a ter um acompanhamento para assegurar o tratamento de uma possível recidiva ou de uma segunda neoplasia. E praticamente não há nenhuma doença crônico-degenerativa que me venha à memória agora que realmente possa ter esse mesmo a finalização de um tratamento. Quase sempre existe um controle muito rigoroso, mas não existe realmente a cura. Infelizmente, existe um lado negativo na oncologia, que é o impacto que causa nas famílias quando sobrevém a morte. É claro que existe uma facilidade muito maior de associar a causa do óbito, essa doença crônico-degenerativa, a qual chamamos de câncer, do que as outras doenças, que silenciosamente matam muitos indivíduos ao redor do mundo, né? Mas câncer, como existe uma facilidade entre a relação causa, o câncer, efeito, o óbito, quando isso vem a acontecer, realmente impacta bastante, e a sensação sempre que só o câncer é uma das doenças que mata, mas isso não é a verdade. Temos, graças a Deus, de acordo com os vários estadiamentos, os estadios precoces, uma sobrevida que realmente nos anima
e nos dá força a continuar. Os tratamentos oncológicos, eles passam a ser cada vez mais modernos, com taxas de sobrevida melhores e também com menos sequelas. Agora, falando um pouco mais da cirurgia oncológica, o cirurgião oncológico ele quase sempre vai estar presente no tratamento dos diversos tipos de tumores, benignos e malignos. Quase todos os tumores sólidos têm tratamento inicial ou em algum momento do seu tratamento pela cirurgia oncológica. O cirurgião oncológico realmente consegue avaliar a extensão, consegue da doença, consegue propor um estadiamento e no racional oncológico ele consegue propor o tratamento, a extensão da cirurgia e discutir os tratamentos adjuvantes que poderão ser seguidos, como radioterapia e quimioterapia. A cirurgia oncológica, ela nasceu há muitos anos e vem se modernizando a cada ano, a cada década, de modo exponencial. Bem, eu poderia falar muito mais sobre a oncologia, é uma área que realmente desce a detalhe molecular de doenças, né? De terapias alvo para tratamentos específicos de mutações, que é uma área que realmente nos fascina pela complexidade e também pelos resultados positivos que nós temos. Eu espero ter contribuído com algumas informações importantes sobre a oncologia, sobre a prevenção do tumor, e desejo a todos saúde e felicidade. Um abraço a todos. Agradeço ao Dr. Márcio Studas, que falou para nós sobre o Dia do Oncologista. Próxima semana, novo vídeo, segunda-feira, vamos falar sobre a saúde ocular. Até lá!